E vamos lá. Bom, o que a gente vai ver hoje, então? Hoje a gente vai ver os aspectos mais teóricos dos usos que podem ser feitos das bases de dados do mercado de trabalho do Brasil. Se der tempo, eu já vou começar a apresentar para vocês a primeira delas que a gente vai focar com mais ênfase, que é a PNAD contínua, justamente para sobrar esse tempo posterior para a gente tirar dúvidas e tudo mais. Então, hoje vai ser uma análise mais teórica sobre o que são essas bases de dados, como é que elas podem ser usadas, como é que elas são estruturadas, por assim dizer. Bom, eu queria começar com uma discussão que, da última vez que ministrei esse curso, foi muito profícua, que é a discussão do para que servem esses dados, né? Qual é que é a função da empiria nas ciências sociais, mais especificamente nas ciências sociais aplicadas. Essa é uma discussão que passa ao largo, muitas vezes, nos cursos de graduação, mas que é fundamental para a gente entender. Eu identifico principalmente dois problemas distintos nos cursos, por exemplo, de economia e de serviço social. Na economia, a gente tem uma tendência, eu e meus colegas, a se prender muito aos dados e aí fazer uma análise meramente empiricista. E, por outro lado, no serviço social, parece que, muitas vezes, e foi essa queixa que o Jaime apresentou, de certa forma, se deixa de lado essa riqueza que pode ser encontrada através dos dados para uma análise meramente discursiva. Em oposição a isso, a gente pode entender, né, que o problema não está em usar apenas os dados, mas em usar eles em modelos teóricos que não guardam relação com a realidade. E tem que ter um conhecimento dos fatos conhecidos ou condicionantes. Então, não é só pegar os dados, é saber contextualizar os dados. É saber que esse dado foi gerado, por exemplo, por uma entidade estatal, que ela serve a determinados princípios, que ela tem determinadas variáveis e que ela, por consequência, não tem outras determinadas variáveis. Então, a abordagem científica, ela tem como objetivo usar desses dados de forma crítica e testar a teoria que é feita contra evidências empíricas com base contínua, não meramente para falsear ela, dizer assim, olha, se não está nos dados não é verdade, mas também para fortalecer o poder explicativo. Então, usar dos dados como uma forma de enriquecer a sua análise e de complementar aquilo que pode ser encontrado como uma forma de acesso à realidade. Muito embora a gente saiba que a realidade é muito mais complexa do que a binariedade que se expressa na matemática, né? A matemática não incorpora a dialética, mas através da matemática isso pode chegar a eventos que facilitar o raciocínio, por exemplo, né? Uma linguagem. Então, por exemplo, o exemplo que esse autor aqui, que é o Michael Roberts, escreve sobre isso, é que a teoria newtoniana da gravidade, ela explicava muito sobre o universo. E ela foi testada pelas evidências e estava dando certo. Mas aí apareceu a teoria da relatividade do Einstein e explicou melhor os fatos. Então, ela expandiu a nossa compreensão sobre as coisas que não poderia ser explicada pela teoria anterior. Então, a empiria tem esse papel importante na construção da ciência. Isso aqui é uma provocação muito em razão do pessoal do serviço social também, para pensar o seguinte: os grandes pensadores, eles também usavam disso, só que aí é uma questão de tempo histórico, de certa forma. E esse aqui é um trecho do prefácio para os manuscritos matemáticos do Marx, que o Marx também se debruçou sobre a matemática, e aqui esse biógrafo, de certa forma, que estudou esses manuscritos dele, diz que ele compreendia a matemática como uma contribuição significante para o desenvolvimento da ciência dele. E, ao longo dos escritos dele, do próprio Capital, o livro mais importante dele, ele continuamente lutou para superar essas limitações em termos quantitativos, para aplicar esses métodos quantitativos aos aspectos da crítica da economia política que ele estava construindo. Então, a matemática, ela pode ser utilizada, mas ela não se limita apenas a isso. Bom, eu gosto dessa compreensão aqui sobre o uso dos dados que parte do Florestan Fernandes. Diz o seguinte: através da manipulação das instâncias empíricas, consideradas em conjunto, o investigador chega a descobrir a complexa teia de ramificações, então não se limita a isso, né, da realidade, a compreender a unidade investigada como uma totalidade integrada, a formular as hipóteses alternativas básicas e a isolar as explanações descritivas e interpretativas consistentes. Então, é uma forma de chegar à realidade. Mas não pode ser apenas isso. Os dados frios, eles não se pode parar nessa aparência fenomênica. Os dados, eles são, de certa forma, uma expressão da realidade, mas eles não são toda a realidade. Você tem que necessariamente passar pelos fenômenos concretos para chegar no conhecimento da totalidade.
mas não apenas aí. Eles não são descartáveis, mas você precisa partir dele para compreender a questão entre a dialética entre a estrutura e a dinâmica do objeto, né, para compreender sua totalidade. Mas isso só pode ser feito, e a única meio que a gente tem de fazer isso é através da aparência. Então, os dados, a aparência tem um aspecto fundamental, embora eles não sejam toda a verdade. Então, esse aqui é um pouco da compreensão que a gente tem que ter para avançar nesse debate dos dados do mercado de trabalho para quem está interessado nessa área. Bom, a discussão do mercado de trabalho ela ganhou muita força nos últimos tempos por causa do momento histórico que a gente vive, né? Não só por causa da pandemia, mas antes já vinha numa ascendente essa discussão. Porque as transformações globais que a gente está vivendo, né, a crise mundial que a gente vem vivendo, ela se expressa de uma forma muito concreta, muito grave, né, no emprego. E no Brasil, essa questão se arrasta aí há muito tempo, para não dizer décadas, né. Então, vejam, por exemplo, só para animar vocês para o estudo disso que a gente vai fazer aqui. Vejam esse gráfico aqui, que coisa assustadora. Isso aqui foi uma retropolação, não vou entrar no que é isso, mas da PNAD, que um autor da FGV fez, e segundo esses dados aqui, a gente esteve em 2016, quer dizer que agora está maior ainda, com a maior taxa de desemprego da história do Brasil recente, né? Uma série que começa em 76 e nunca teve tão alto, mesmo com todo o crescimento que teve no final da década de 90, não chegou perto do que está agora. Então, é um período muito crítico, e é por isso que pipoca toda essa discussão sobre o mercado de trabalho. Mas essa não é uma discussão recente. Sempre foi discutida as transformações do mundo do trabalho, principalmente desde a década de 70, se vem uma discussão crescente sobre isso, que agora parece no seu auge, né? Já postularam o fim do emprego, o fim do trabalho, já postularam que não haveria mais conflitos entre trabalhadores e a classe dominante, e isso tudo se provou errado, e continua aí o mercado de trabalho para provar isso. E uma discussão também que é muito crescente, por causa dessas transformações recentes, né, da desestruturação do mercado de trabalho do Brasil, da crise, como ela incidiu sobre a desigualdade e tudo mais, é a questão da informalidade. Vocês ouvem o tempo todo se falar disso nos jornais. A informalidade é um aspecto muito grave do mercado de trabalho brasileiro, e pelo que eu tenho conversado com as pessoas, é um dos temas que mais chama atenção e mais as pessoas têm vontade de entender, afinal, o que é um emprego informal? Ele veio para ficar, ele não veio? E isso aqui é um gráfico que eu gerei com base nos dados da PNAD, que vocês podem entender por que essa discussão cresce tanto, né? Percebam que a partir da crise recente do Brasil, que começa ali no final de 2014, os empregos que se perdem são principalmente os empregos formais, ou seja, aqueles empregos que têm alguma proteção, né, social ainda, da parca proteção social que sobrou no Brasil. Esses empregos com carteira ainda guardam alguns direitos mínimos, né, algum direito a 13º, algum direito a férias, algum direito a aviso prévio, né, enquanto os informais estão totalmente à mercê das dinâmicas de mercado, em que, bom, sobrevive quem pode. E o emprego informal, então, ele começou a crescer como uma resposta à ausência de emprego formal. As pessoas foram se alocando onde dava, foram fazendo bico, entregar comida, fazer comida. Nunca se viu tanto comerciante de comida na rua como agora no Brasil. Por quê? Porque o emprego formal está em decadência no Brasil. Isso é uma coisa que se precisa discutir, mas discutir com propriedade, né? Achar as raízes disso. Então, a gente está numa fase de profunda informalização do mercado de trabalho do Brasil. O que não quer dizer que o mercado do Brasil ficou precário agora. Também é um outro equívoco pensar isso. O mercado de trabalho do Brasil, para sua própria Constituição, sempre foi precário. A questão é que agora a gente tem uma outra característica. Toda essa discussão sobre a economia de aplicativos, tudo isso são mudanças muito novas que têm fomentado muito debate sobre o mercado de trabalho. Então, a gente vai discutir bastante isso aqui, mas é para instigar mesmo a curiosidade de vocês para o debate posterior. Não se preocupem muito com esses dados aqui agora, é mais por curiosidade mesmo, e a gente vai aprender a tratar disso tudo, espero eu, né, até o final desse curso. Bom, para juntar essas duas questões, a questão da função das bases de dados
e a questão da análise do mercado de trabalho, no período recente, eu, conversando aqui com as duas pessoas que idealizaram isso aqui junto comigo, que foi o professor Lauro, do Departamento de Economia do NECAT, e o professor Jaime, do Departamento de Serviço Social, eu combinei com o professor Lauro de passar esse primeiro texto, que foi escrito por ele e por mim, para o Encontro de Economia Política de 2019, e ele analisa, faz um panorama, né, do mercado de trabalho do Brasil, toda essa discussão, aprofunda essa discussão que eu fiz aqui de uma forma muito sintética, entre 2012 e 2018, com base nos dados da PNAD, que vai ser a principal, PNAD contínua, né, que vai ser a principal base de dados que a gente vai trabalhar aqui. Principalmente o item 3 do trabalho que faz isso, então fica a recomendação de leitura desse texto. O que eu combinei com o professor Jaime foi de passar esse artigo do José Paulo Neto, que é uma introdução ao método da teoria social, e nele ele faz a discussão, inclusive essa discussão que aparece nessa citação que eu trouxe, sobre a função, né, da análise dos dados, enfim, da realidade sensível, né, para a construção da teoria social. Então, fica essa dica aqui, talvez principalmente para o pessoal do serviço social, e principalmente também o item 3. E, além disso, por minha conta e risco, eu gostaria de sugerir mais esses dois textos aqui, que são textos relativamente breves, para quem tiver interesse, de adentrar nas transformações do mundo do trabalho, que não são de agora, né? Todo esse processo de flexibilização do mercado de trabalho começa pelo menos ali na década de 70, e vai chegando no Brasil e vai ganhando força. E do processo de informalidade. Então, esses dois textos aqui, do Sabadini e do Nakatani, de 2002, e da Maria Cassiamali, de 2000. Esses são textos antigos, só que eles escrevem quando esse processo de informalização estava crescendo, né, criando período de reestruturação produtiva da economia brasileira na década de 90. E quem for ler, ele vai perceber que eles são muito atuais. Porque o fenômeno que a gente vive agora é uma mesma fase de um ciclo que já foi vivido na década de 90, de certa forma. Ele tem muitas similaridades entre o que está acontecendo agora no mercado de trabalho do Brasil e o que aconteceu na década de 90. Então, esses dois trabalhos podem ajudar vocês também. Qual é que é a ideia disso aqui? A ideia disso aqui é que a gente discuta no próximo encontro, né? Não vamos ter muito tempo para fazer isso, porque são muitas pessoas aqui, mas escolham o que vocês tiverem mais interesse, né? Para aprofundar, conforme a linha de pesquisa de vocês, conforme os interesses de vocês, para a gente conversar no próximo encontro, na próxima semana. Então, teria uma semana aí para ler algum desses textos. Eu deixei indicado aqui a principal parte, que eu acho mais central para compreender essa discussão, ou alguma parte da discussão que a gente está fazendo aqui. Eu não gosto de fragmentar muito a leitura, mas se alguém tiver com pouco tempo, talvez seria interessante focar nesses itens que eu coloquei aqui. Mas então a ideia é discutir isso aí 15, 30 minutos, provavelmente, no próximo encontro. Daí a gente fazer uma discussão sobre isso e tocar adiante a nossa empreitada aqui. Tranquilo? Gente, outra coisa aqui, eu vou pedir que, para que, se tiver algum problema com a minha apresentação, vocês falem em áudio, tá? Porque eu não estou acompanhando não estou conseguindo acompanhar o chat. Agora eu vi ali que tem a solicitação de disponibilizar esse material, e sim, o material vai ser disponibilizado. De certa forma é redundante, porque o vídeo vai estar disponível também, mas vou deixar os dois para vocês. Então se atentem ao e-mail que vocês cadastraram e que conseguiram chegar até aqui, né? Bueno, então vamos para o que interessa. Tem muitas formas de utilizar as bases de dados do mercado de trabalho do Brasil. Vocês podem estar... Eu vi que tem muita gente inscrita aqui do curso de Geografia, não sei se algum professor indicou como é que vocês vieram parar aqui, mas a demografia é um tema que aparece na maioria dessas pesquisas, né? É um tema que pode ser tratado com essas bases de dados. O próprio trabalho, que não é igual ao emprego, a gente vai discutir qual é a diferença de trabalho e emprego também, a questão de renda. Então, alguns exemplos. Você pode trabalhar tanto em tendência histórica, né, de longo prazo, transformações no mundo do trabalho, transformações estruturais no mercado de trabalho brasileiro, e você pode trabalhar no nível mais de curto prazo, na conjuntura, né? Isso tudo pode ser feito com base nesses dados, desde que você respeite as bases de dados. Não atribua a ela o que ela não comporta, o que ela não disse.
Então, aqui na esquerda, por exemplo, a gente tem uma discussão sobre envelhecimento populacional, que pode ser realizado através de dados estatísticas sociais. Esse outro trabalho aqui é um exemplo de uso da comparação do crescimento salarial com o crescimento da produtividade do trabalho. Isso aqui é uma hipótese da economia neoclássica, né, que eles seriam iguais. Percebemos que não é. Outras tendências históricas, vocês podem trabalhar com esses dados e dar uma nova interpretação para eles. Os dados estão lá, mas você pode fazer uma outra interpretação deles. Você não pode atribuir à pesquisa aquilo, mas você pode fazer uma outra interpretação. Como foi o que foi feito nesse primeiro trabalho aqui, todos esses links aqui estão referenciados, tá, gente? Só clicar aí e abrir. Ele discute, por exemplo, com as categorias de superpopulação relativa, de exército industrial de reserva. Transforma os dados da PNAD em uma outra coisa. E aí é por conta do autor. E está tudo bem, desde que se respeite, né, os fundamentos da pesquisa. Então, essa é uma forma que você pode se apropriar dessa base de dados, não se limitando a ela. E aí, obviamente, também a discussão da informalidade, uma tendência histórica muito clara no Brasil. Vocês percebam aqui que esse artigo que eu referenciei, que eu sugeri para vocês, também traz, né, o grau de informalidade crescente na economia brasileira, e agora é maior do que isso, inclusive, e a perda do emprego formal. Então, essas são discussões históricas que podem ser feitas, né, no mais longo prazo. E, por outro lado, você pode fazer uma discussão agora, por exemplo, do que está acontecendo com o emprego na pandemia. Eu quero discutir uma questão de trimestre, eu quero discutir o que está acontecendo hoje, amanhã, eu quero fazer uma política pública imediata. Você tem como fazer isso também, é uma análise de conjuntura mais utilizada. Então, os analistas de mercado financeiro usam dados do mercado de trabalho, o pessoal do IPEA, o pessoal da FGV, e como é esse trabalho aqui, né, que mostra a profunda queda do emprego na pandemia aqui, percebam. Né? E essa aqui é uma discussão que está no blog do NECAD também, feito por mim e pelo professor Lau, que é a questão do crescimento da força de trabalho subutilizada. Aí vocês vão perguntar, o que é força de trabalho subutilizada? Isso tudo é importante discutir esses aspectos metodológicos. A gente vai discutir isso aqui ainda, não sei se hoje ou semana que vem, mas isso aqui é fundamental para entender esses dados, senão você olha isso aqui e você fica... Né? Então, são essas análises que podem ser feitas em vários campos, como vocês vão poder ver a partir da exposição do que tem de dado disponível. Bom, feito essa contextualização, espero que vocês estejam animados, né, para buscar o conhecimento, e vamos então ver alguns conceitos básicos e cuidados metodológicos de erros que acontecem geralmente justamente porque as pessoas não pararam para fazer reflexão sobre as bases de dados, e para a gente evitar isso e saber como usar ela mais adequadamente. Então, alguns conceitos básicos. Vocês já devem ter ouvido falar em alguma pesquisa que estava dizendo assim, conforme os microdados da PNAD contínua, vemos que o desalento, sei lá o quê. É importante fazer essa distinção do que é um microdado e o que é um dado agregado. Tá? Em geral, a gente vai trabalhar aqui só com dados agregados, porque os microdados, geralmente, eles exigem um instrumento de tratamento estatístico, um software estatístico, né, que não vem ao caso para um curso básico. Mas é importante você saber o que ele é. Os microdados são os registros ou casos, né? Se você pegar uma planilha, por exemplo, ele vai ser as linhas. Cada indivíduo representa uma unidade de coleta, na forma mais desagregada que ela pode estar. Então, você tem uma unidade, a menor que tem na pesquisa. E aí, quando você agrega esses dados, você tem, obviamente, perdão a redundância, os dados agregados. São resumos daquelas informações extraídas a partir dos microdados, né? Para unidades mais amplas. E aí, a categorização que se faz a partir disso varia de pesquisa e varia de pesquisador. Aqui tem um exemplo para vocês entenderem isso aqui. Aqui em cima tem os microdados da PNAD COVID, que é uma derivação da PNAD, a gente vai ver um pouquinho dela também depois. Mas percebam, os microdados são essas informações mais agregadas aqui, que se tem para cada variável da pesquisa, uma informação referente, nesse caso aqui, a uma pessoa. Quando o Instituto, o IBGE, reúne esses dados a partir de alguns critérios, eles fazem estimativas, e essas estimativas é o que eu estou chamando de dados agregados. Né? Faz estimativa, por exemplo, ele viu aqui o rendimento de cada pessoa, fez uma estimativa do rendimento médio. Eis um dado agregado. Né?
Então, aqui você tem, por exemplo, as faixas de rendimento por estado. São todos dados agregados. Tu não consegue saber se aquele fulaninho é esse 1290, né? Não consegue saber individualmente, você consegue saber agregadamente. Então, isso é importante ter em mente. As bases do mercado de trabalho, elas também variam muito conforme suas origens, né? Isso é uma questão mais estatística, para quem já estudou estatística, isso aqui vai ser, né, fichinha, mas é importante ter em mente também, que esses dados, eles vêm de uma forma de coleta, tá? Essa forma de coleta pode ser um censo, uma pesquisa amostral, ou um registro administrativo, que não deixa de ser um censo, mas vamos discutir isso. O censo, ele faz um levantamento de toda a população de interesse, como é feito no censo demográfico, censo agropecuário. Por exemplo, eu ia pegar aqui nessa turma, nessa sala de aula virtual aqui, e ia fazer o levantamento de todas as, não sei quantas pessoas tem, tá? 60 pessoas que estão online agora. E eu ia perguntar para ti, olha, qual é que é teu sexo, qual é que é tua idade, qual é que é tua naturalidade, e ia tabular isso tudo. Como eu levantei toda a população de interesse, e essa era a minha população de interesse, no caso do censo demográfico é toda a população do Brasil, no caso do censo agropecuário é todos os estabelecimentos agropecuários do Brasil, eu levantei todo mundo, eu tenho um censo. Então, contei tudo. É uma contagem, de certa forma. Já uma pesquisa amostral, ela é diferente. Por quê? Porque ela não investiga toda a população. A PNAD contínua não tem como visitar de casa em casa todo mundo a cada mês. Não tem como fazer isso. Então, ela faz uma inferência estatística a partir de uma população de interesse, uma parte dessa população de interesse. Então, ela coleta uma amostra, né, e faz uma inferência. Diz assim, olha, assumindo que essa população vai se distribuir igualmente dentre toda a população de interesse, representa fidedignamente toda a população que eu quero representar no meu estudo, eu posso assumir que a idade média das pessoas que estão aqui é de 23 anos. Obviamente, como eu não olhei um por um, eu não sei se esse dado é de fato real. Eu tenho uma margem de erro, né? Porque ele pode ser uma estimativa, enfim, enviesada, pode ter errado, pode ter qualquer erro nesse caminho. As técnicas estatísticas estão aí para diminuir esse erro, mas é importante ter em mente que esse erro existe, ou potencialmente existe. Entendem? Então, as pesquisas amostrais, como a PNAD contínua, como a POF, pesquisa do orçamento das famílias, e muitas outras, tem que ter esse cuidado aí. Então, os microdados delas, você não tem como fazer uma média simples, você tem que ter algum instrumento de ponderação. Dito isso, tem uma terceira vertente, que são os registros administrativos. Eles são, de certa forma, um censo, mas um censo muito específico. São dados gerados a partir de sistemas administrativos, né? Como é, por exemplo, o registro civil. Quando alguém morre, quando alguém nasce, se dá no registro civil. Aí vai um sujeito lá, pega esses dados do registro civil e faz, como fez o IBGE, a pesquisa do registro civil. Mas percebam que essa pesquisa ela se baseia em registros administrativos que não necessariamente foram criados com fins estatísticos. Então, você pega a RAIS, por exemplo, que é um instrumento que a gente vai trabalhar aqui, ela é um registro administrativo. Ela não foi criada com a finalidade, ou pelo menos não só com a finalidade, de analisar o mercado de trabalho. Ela foi criada e é atualmente usada principalmente para o pagamento de abono salarial. Então, você, quando demite alguém, tem que ir lá cadastrar na RAIS, no E-Social, em diversos outros lugares, para esse teu trabalhador ter um direito, por exemplo. Né? Então, tem outros registros que se fazem, por exemplo, registros nos tribunais do trabalho, faz esse tipo de registro que depois podem ser usados em pesquisas, mas eles em si não são a pesquisa. Eles não são uma pesquisa, eles são registros. Né? Registros. Isso. Inclusive, de certa forma, as próprias contas nacionais, né, que medem o PIB do Brasil, não deixam de ser uma mensuração a partir de registros administrativos. São feitos para fins fiscais e tudo mais. Então, isso é importante de se ter em mente também. Tá? Isso muda muito de pesquisa para pesquisa e tem implicações que a gente vai ver depois também. Aí aqui vocês veem, por exemplo, isso aqui é uma divulgação que o IBGE fez com relação à PNAD contínua. Diz assim, olha, responda, por favor, não respondam, porque as pessoas não estavam tendo telefone. Eu via que era o IBGE e desligava. E é diferente do censo. O censo vai o camarada lá com a camarada com uma pranchetinha digital agora, né? Vai lá, bate no portão, tal. Dona Maria, qual é que é a tua idade? Qual é que tal? Pergunta.
E aqui na pesquisa amostral, que como é a PNAD, isso não acontece. É uma forma diferente de fazer pesquisa e o censo é para toda a população. Espero que tenha ficado clara essa ideia e tocamos o barco. Alguns outros conceitos metodológicos importantes. Cada pesquisa tem um período. E tem um período não só... Tem um período da realização da pesquisa, ou seja, o período em que ela foi realizada, ou a data em que se foi coletadas as amostras e com que frequência ela acontece. Então, o censo demográfico, por exemplo, não acontecer esse ano, mas deveria ser realizado de 10 em 10 anos. A PNAD contínua, ela é realizada continuamente, então ela tem um período contínuo, não é realizado com alguma frequência, mas as entrevistas são feitas mensalmente. Aí você tem também o período dos dados agregados, divulgados, né, referente aos dados em si, não à realização da pesquisa. Por exemplo, a PNAD contínua, que destaca trimestres móveis, que são botados em primeiro, segundo, terceiro, quarto trimestre. E aí, posteriormente eles são somados e dá os dados anuais. Mas são os dados, os dados agregados divulgados, né? E aí tem a divulgação em si, para você saber com que frequência o IBGE, por exemplo, divulga esses dados. E aí, para saber isso, eu recomendo fortemente que vocês acessem esse link aqui. Nesse link tem o calendário de divulgação do IBGE. Lá eles colocam, atualizam continuamente, todas as pesquisas que eles vão, né, divulgar os dados. Então você consegue entrar lá nesse calendário de divulgação e olhar, olha, semana que vem tem divulgação da PNAD, semana que vem tem divulgação da pesquisa industrial do comércio, pesquisa industrial mensal, da produção física. Entendi. Mas é importante saber que essa divulgação varia e não é a mesma do período de captação e nem dos dados em si. Esses dados que são divulgados agora, por exemplo, que vão ser divulgados daqui a algumas semanas, do IBGE, vão ser a referente ao trimestre móvel encerrado, se não me engano, em setembro. Então, não é a mesma coisa, eles vão ser divulgados agora em outubro, então, referente a setembro. E esse problema fica mais grave, por exemplo, na RAIS, que é divulgada, geralmente, 11 meses depois do período de referência, que é no final do ano corrente, que ela foi realizada. Então, agora, por exemplo, mês que vem, vai sair os dados da RAIS referentes a 2019. Tranquilo? Aqui tem esse calendário de divulgação, que é o exemplo que eu falei, né? Eles deixam aqui quando é que eles vão divulgar, e o período de referência, que são coisas diferentes. Período de divulgação, período de referência. Abrangência é outra coisa que você tem que ter muito cuidado. Cada base de dados tem um universo, ou seja, tem uma população de interesse. Não adianta você querer pesquisar, por exemplo, emprego informal, trabalho por conta própria, na RAIS, porque não é a população de interesse dela, ela é só do mercado de trabalho formal. Então não adianta você querer extrair um alho do bugalho. A população de interesse vai variar e você tem que ver qual é que é o universo da pesquisa, o que ela se propõe a abranger. Também tem a abrangência temporal. Eu não tenho como fazer uma análise de tendência histórica muito longa a partir da PNAD contínua, porque a PNAD contínua começa em 2012. E para isso eu vou precisar recorrer a outros instrumentos, a PME, a PNAD tradicional, a outra coisa. Então, também é importante saber quando uma pesquisa termina e quando ela começou. Certo? E também a abrangência geográfica, obviamente. Por exemplo, tem um problema muito grande na análise do mercado de trabalho regional. Se eu moro em Tuporanga, por exemplo, e eu quero saber quantos plantadores de cebola tem em Tuporanga, eu não tenho como saber isso através da PNAD contínua, porque a PNAD contínua não me dá os dados das cidades, ela me dá, no máximo, das capitais ou das unidades da federação. Então, é importante você saber qual é que é a região geográfica. Você tem pesquisas, por exemplo, que são específicas da região do Nordeste. Então, lá, obviamente, você não vai encontrar dados aqui do Sul. E, por fim, tem a unidade. O que é a unidade? É o átomo da pesquisa. São os entes às quais a pesquisa faz referência. Na PNAD, por exemplo, você tem pessoas. Você tem domicílios, aliás. E depois se extrai as pessoas dentro deles. Na RAIS, você tem vínculos formais de trabalho. Então, essa é a unidade. Você vai dizer assim, nesse mês, o CAGED aumentou em 13 mil. 13 mil o quê? Vínculos formais de trabalho. Né? É uma unidade diferente. Você vai ter
O ciência agropecuária, por exemplo, a unidade dele é estabelecimento, se não me engano. Estabelecimentos agropecuários. Então, você tem que entender, você não pode dizer que aquele estabelecimento é uma pessoa. Assim como você não pode dizer que um vínculo formal de trabalho é necessariamente um empregado. São coisas diferentes. Isso é importante de ter em mente também. Depois a gente vai ver especificamente para cada pesquisa. E aí também é importante ter claro o que é um indicador. Né? O indicador é tudo isso aqui que está aqui embaixo. Aqui tudo é indicador. Rendimento médio nominal habitualmente recebido por mês e efetivamente recebido no mês de referência do trabalho principal de todos os trabalhos por sexo. Aqui tudo é um indicador. Ele é, de certa forma, variável, né? Ele varia ao longo do tempo e ele tem, como eu já expliquei, um período e um território de abrangência. E aí, esses diversos indicadores podem ser reunidos em temas, como o IBGE faz. Aqui ele está tratando das tabelas com rendimento, então, o tema desses indicadores que estão abaixo é o rendimento. Mas o indicador em si não é rendimento em abstrato, ele é alguma coisa que se pega para mensurar alguma parte do rendimento. Ele não se confunde, então, com o objeto em si. Ele é um indicador do objeto. Outra discussão muito importante para tudo que a gente vai discutir aqui, posteriormente, é a questão do nível de desagregação. Pense o seguinte, na nossa sociedade tem classes. Essas classes têm frações de classes. Dentro das frações de classes tem seções e aí depois tem indivíduos. Então, você vai aumentando o grau de abstração, você vai tendo uma classificação que te diz menos especificidades e mais generalidades. E aí, quando você isso mesmo, a mesma coisa, com um grau de complexidade obviamente menor, se aplica aos dados agregados. Ele é um fracionamento desse dado geral, de uma população inteira que eu tenho, seguindo determinados critérios. Então, eu seleciono lá, por exemplo, vou selecionar os dados por unidade da federação. Então, eu tenho lá os empregados em Santa Catarina, os empregados no Paraná, os empregados no Rio Grande do Sul, os empregados no Maranhão, né? E esses todos são classificações que eu fui fazendo através de um critério para desagregar esses dados, porque não é só a média que me interessa. Então, eu vou desagregando. Isso é importante por causa do que eu vou discutir a seguir. Vejam bem, o Brasil tem um sistema de classificações. É um conselho que é vinculado, se não me engano, ao IBGE, e ele separa todos os dados socioeconômicos do Brasil com relação a um monte de classificações, né? Pode dividir por atividade econômica, pode dividir por produtos, né? Como no caso do PIB, das exportações, pela natureza jurídica, tem classificação de despesa de acordo com função, ocupação, e para nós interessa aqui principalmente a posição na ocupação e as atividades econômicas. Ocupação e atividades econômicas, principalmente. E aí, eu quero apresentar para vocês isso aqui e aquele outro, que é a classificação por atividades econômicas, que vai ser utilizada nas bases de dados de todas elas, do Brasil. E ela tem uma estrutura que é importante a gente entender, né? Os critérios que eles usam para classificar as atividades econômicas, porque elas vão ser depois importantes para a gente entender. Então, eu vou abrir esse link aqui, e como eu já comentei, todas essas coisas estão linkadas, né? Então, depois que eu mandar o material, vocês conseguem clicar aqui também e acessar. Eu vou só trocar aqui o compartilhamento da tela, rapidinho. Porque aí vai ficar mais concreto para vocês entenderem. Vejam só. Nesse site aqui, deixa eu só tomar uma aguinha aqui antes. Não sei se vocês estão acessando aí no computador de vocês, se quiserem eu mando o link aqui também. Mas eu acho que não carece, não. Bom, como é que são classificados as atividades econômicas no Brasil? É importante porque é uma diferenciação entre atividade econômica e ocupação. Vejam bem, se eu estou interessado em saber, digamos, o comportamento do emprego na indústria têxtil, em geral, todas as pessoas que trabalham em alguma indústria têxtil, eu estou interessado em atividades econômicas.
Mesma coisa, construção civil. Quero saber o setor da construção civil, como é que está? Setor da educação. Os setores de atividade econômica. É o que se faz nessas empresas, nesses estabelecimentos. E a ocupação é outra coisa. Ocupação a gente pode tomar como sinônimo da profissão. Então, por exemplo, uma vez eu fiz um trabalho que era para analisar, que eu estava interessado nas condições de trabalho dos trabalhadores do setor de telemarketing. Mas, obviamente, eu não queria todo mundo que trabalha no setor de telemarketing. Porque eu não quero a pessoa que está lá trabalhando no telemarketing como faxineira, por exemplo. Faxineiro, tanto faz. Ou a pessoa que está trabalhando como recepcionista. Essa condição de trabalho é um outro estudo. O que me interessa é aquela pessoa lá que atende o telefone. Então, aquela pessoa que atende o telefone não me diz respeito especificamente à atividade econômica que ela pratica, mas sim à ocupação que ela ocupa. Perdão na redundância de novo. Então, dependendo do teu interesse de pesquisa, você vai querer uma atividade econômica como ocupação. E isso varia muito. Então, só para fixar, então, você tem construção civil, por exemplo, é uma atividade econômica. Aí você tem a profissão pedreiro, uma ocupação lá, dependendo do grau de desagregação que você vai trabalhar, que está o pedreiro. Então, aí vai depender do que você quer. Mas o sistema que é utilizado para classificar as atividades econômicas, e aí também para ter um cuidado pelas limitações que isso traz, né, obviamente. Por exemplo, você vai tratar agroindústria. Agroindústria é uma indústria ou é uma atividade primária? Ou é agropecuária? As fábricas da agroindústria, segundo essa classificação, são indústrias. Né? Então você tem que ter esse tipo de cuidado para não dizer, por exemplo, que o Brasil a indústria está voando porque a gente está produzindo muitas máscaras em fundo de quintal, que também são consideradas indústrias. Perceba a importância disso. Mas a classificação que se faz é essa aqui, vocês podem conferir. Então, digamos, vamos lá, indústria de transformação, seção C. Eles dividem, depois eu vou mostrar para vocês, seção, divisão, tudo mais, vou explicar isso aqui o que é. Mas vocês podem ver aqui a classificação do que são essas, como é que o conta, né, Comissão Nacional de Classificação, seleciona. Vocês vão ali na indústria de transformação, por exemplo, vai aparecer lá uma desagregação. Esses todos os itens aqui estão dentro da indústria de transformação. Aí você tem lá fabricação de bebidas, fabricação de produtos alimentícios, tal, tal, tal. Digamos aqui, eu esteja interessado em estudar a indústria têxtil, né? Fabricação de produtos têxteis. Aí vai lá, abre, e dentro dele, se eu quiser, eu ainda posso agregar mais. Porque fabricação de produtos têxteis tem um monte de produtos têxteis. E aí tem lá, tecelagem, exceto malha, preparação e fiação de fibras, preparação de tecidos de malha, acabamentos em fio, fabricação de têxteis e tal. Aí vamos lá, digamos, preparação e fiação de fibras têxteis. Tem uma nova desagregação, ainda maior, ainda menor, aliás, que é a classe. Percebam, seção, divisão, grupo, classe. Maior nível de agregação, maior nível de desagregação. Aí, eu estou interessado na preparação e fiação de fibras de algodão, por exemplo, uma coisa muito específica, mas eu quero saber. Eu quero saber como é que ele classifica essa atividade. E aí tem aqui também, isso aqui é importante, porque eu estou estudando, por exemplo, o setor de telemarketing, eu quero aquela pessoa que atende o telefone, mas tem que estar descrito nessa classificação que ela atende o telefone, ela tem que atender o telefone, então tem que estar descrito aqui que é essa pessoa que atende o telefone, e que não tem uma outra categoria, ou então que eu consiga selecionar todas as categorias em que as pessoas atendem o telefone. Então isso tudo está descrito aqui, nessas notas explicativas. Percebam o grande caminho que a gente fez. A gente saiu dos grandes setores, indústria, agropecuária, serviço, comércio, construção, foi para a indústria de transformação, que é já um setor específico dentro da indústria. Nele a gente foi para produtos têxteis, e nele a gente foi para preparação e fiação de fibras têxteis, e especificamente das fibras de algodão. E as pessoas e aí tem esse sistema de classificação de atividade econômica. Tranquilo? Agora vai ficar. Só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. E apresentar novamente o meu. O carro do ovo está passando aqui. Bueno, vejam só. Então, o que a gente fez foi isso aqui, ó. Estão vendo aí, né? Espero que esteja tranquilo. Tem essa divisão que eu chamo de setor, mas varia de literatura, né? Que são, então, agropecuária, comércio, construção, indústria,
não identificados, que são os, né, deu erro na computação, mas geralmente são bem pequenos. Serviços, e aí dentro de serviços, você tem uma carrada de serviços. Tem muito serviço no Brasil. Tem um monte de tipo de classificação. Então, eu posso classificar nesse grande grupamento aqui, que é informação, comunicação e atividade financeira, imobiliária, profissionais e administrativas. Mas eu olho isso aqui e eu digo, poxa, não me ajudou muito, né? Então, vamos desagregar mais uma vez. E aí eu chego na seção, que é o terceiro nível de desagregação. Atividades profissionais, científicas e técnicas, por exemplo. Ou, se eu quiser, atividades imobiliárias. Já está melhorando. Já está mais concreto. Já tenho aqui profissionais, ciências, técnicas. Já sei que eu tenho algumas características que eu consigo compreender de uma forma mais concreta. E aí eu desagrego mais uma vez, chegando nesses outros níveis aqui. Aí eu cheguei, por exemplo, a atividades profissionais, científicas e técnicas. Depois, mais um nível de desagregação, atividades fotográficas e similares. Então, eu estou entrando nas atividades específicas da pessoa que tira foto. Então, eu estou trabalhando, por exemplo, especificamente com as pessoas que tiram foto submarina. Tem esse nível de concretude. É outra coisa do que eu estou falando dos serviços em geral. Esse é um serviço, mas é um tipo muito específico de serviço. E isso aqui, em inúmeros estudos, é importante. E pode ser muito útil. Por isso que eu estou batendo essa tecla aqui bastante. Então, isso aqui seria a passagem. E aí, como você tem um sistema de classificação para permitir a desagregação da atividade econômica, você tem um também para permitir a desagregação das ocupações, das profissões, se quiserem. Então, esse sistema de classificação aqui, segundo essa descrição, descreve e ordena as ocupações dentro da estrutura hierarquizada, ou seja, tem algum critério de hierarquia, permite agregar informações referentes à força de trabalho segundo características ocupacionais que dizem respeito à natureza da força de trabalho, funções, tarefas, obrigações, tal. Então, ele tipifica, né, essas ocupações com relação à função, a tarefas, obrigações que essas ocupações realizam. Também habilidades, requisitos e tal. E aí, uma vez mais, faremos uma viagem pela rede mundial de computadores para acessar esse link aqui. E aí, ele é basicamente a mesma coisa e a atividade econômica, mas tem especificidades com relação à ocupação, que aí vocês podem explorar também para a pesquisa de vocês. Vejam bem, aqui como é que funciona isso aqui? Para grande grupo, subgrupo profissional e subgrupo. Subgrupo principal, perdão. Aí você seleciona aqui, por exemplo, digamos lá, meu amigo Vitor lá dos trabalhadores da indústria têxtil, se quiser. Trabalhadores de produção, serviços, trabalhadores, digamos, o que vocês querem aí? Trabalhadores da indústria têxtil, e eu vou desagregando. Mas percebam que aqui a gente está falando dos trabalhadores, a gente está falando das ocupações, e não do setor em si. São os trabalhadores que trabalham na indústria têxtil. Tudo bem, mas o que ele faz na indústria têxtil? Ele ainda, desagreguei uma vez mais. Aí agora, aqui, ele é o operador de fiação na indústria têxtil. Percebam a diferença. Pedreiro, construção civil. Então, aqui você consegue ver também a descrição certinho do que é um operador de fiação na indústria têxtil. E aqui está a descrição. Ele abre a lã, opera o batedor da fibra, opera o abridor de fibra ou mistura as fibras e tria a lã. É bacana, isso é muito bacana. Eu acho, pelo menos. Espero que vocês achem também. E vamos voltar aqui novamente. Opa. Para a nossa discussão. Tranquilo até aqui, camaradas? Eu espero que sim, senão alguém está aí comigo. Mas então, esse aqui foi o passo a passo que a gente fez. E agora, meus caros, alguns outros cuidados metodológicos que são importantes para entender as bases de dados do mercado de trabalho. Essa questão aqui é uma coisa que causa muita confusão, principalmente quem está começando a trabalhar com o CAGED, que é a confusão entre fluxo e estoque.
Já antecipando, a RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, ela é um estoque, ou seja, ela pega a quantidade de vínculos formais de trabalho que se tem em determinado lugar em 31 de dezembro de 2018, digamos. Então, ela é um registro de tudo aquilo que existe, de uma quantidade. Enquanto o fluxo tem a noção de movimento. É um movimento de uma variável ao longo de um determinado período de tempo. O PIB é um fluxo. A riqueza é um estoque. O enriquecimento é um fluxo. Perceba a diferença. O salário é um fluxo, porque ele é de mês a mês. Agora, se somar a massa salarial, ela vai ser um estoque. Então, apesar de que pode ter fluxos de massa salarial também. Mas, bom, não vou complicar. E essa figurinha aqui, bonitinha, é para vocês entenderem isso aqui. O estoque vai ser aquilo que é a quantidade total, e ela foi a soma dos N fluxos de admissões e desligamentos que teve ao longo do tempo. Né? Também vai ficar mais claro depois, quando a gente tratar do CAGED, que é quem contabiliza os fluxos do mercado de trabalho, as admissões e os desligamentos. Então, o que é um saldo? Já vem primeira conceitualização importante. Um saldo é uma variação do estoque. Ou seja, variação disso aqui. E o que é a variação disso aqui? É os desligamentos menos as admissões. Que em si só são fluxos. Né? Aqui, bom, creio que seja tranquilo. É importante registrar. Também é importante diferenciar nas bases de dados preços nominais e reais, principalmente com relação ao salário. Então, observem, por exemplo, o valor nominal de uma coisa, e aí para quem está na economia é pão comido, mas eu já percebi que tem dificuldade em outros cursos, então é bom salientar. O preço nominal é o preço de face, é aquilo que foi efetivamente pago ou recebido em um determinado momento, né, para determinada coisa que tem preço. Então, por exemplo, em 2012, o salário mínimo o salário mínimo nominal era de R$ 622. Então, lá, um sujeito que estava recebendo seu salário mínimo em 2012 recebeu 6 notas de 100, uma de 20 e uma de 2. Pronto. Agora, se eu quero saber qual é que é o poder de compra daquele salário mínimo, eu preciso trazer para preços reais. Eu preciso ver quanto é que isso equivaleria hoje, para eu ter uma base de análise e poder comparar com o salário mínimo hoje. Então, olhe, por exemplo, que o preço real são o preço nominal descontado do efeito da inflação. É a perda do poder de compra ao longo desse tempo. Então, por exemplo, a preço de 2020, ou seja, se ele fosse pago equivalente a isso, hoje, em 2020, o salário mínimo real, referente ao período aqueles 622 recebidos em 2012, seria de 975, porque essa foi a diferença da inflação no período, né? Aí, 300 e poucos reais. Diferença com relação a esse crescimento. Então, para formalizar, o preço real é o preço nominal menos a variação do índice de inflação. E essa variação do índice de inflação dá entre o período base, né? Por exemplo, aqui eu botei 2012, e o período de registro, botei 2020, perdão, e o período de registro do preço nominal, nesse caso é 2012. Aqui vocês percebem como é que isso é importante. Percebam que se eu pegar os dados da RAIS, digamos, e dizer que o salário mínimo aumentou de 600 para R$ 1.000, você tá louco, eu tô comprando a mesma cesta de pão com ovo todo mês, eu tô ganhando salário mínimo, não evoluiu nada, você tá maluco. Por quê? Porque você não tá olhando uma variável nominal, então não tem como. Então, o rendimento real é a mesma coisa. Isso aqui tudo foi corroído pela inflação e no final teve um crescimento quase nulo, né? Vocês perceberem por aqui, por exemplo. Então, se traçar uma linha aqui, vai dar quase nulo, um crescimento pequeno. Beleza? Então, essa discussão é importante para a gente entender justamente o desdobramento de cada base de dados, que eu já estou pensando de falar aqui. E qual é que são as bases de dados que a gente vai trabalhar aqui? Também está lá em menta lá, e a gente vai começar agora. A PNAD contínua, que é elaborada pela IBGE, a RAIS, que era elaborado pelo falecido Ministério do Trabalho, hoje é trabalhado por uma pasta dentro do Ministério da Economia, o CAGED e o novo CAGED,
também são referentes ao Ministério da Economia agora. Então, vamos lá. Vamos trabalhar com essa famosa Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua, PNAD contínua. Vocês devem ouvir falar bastante dela. Bom, vamos classificar então a PNAD com relação àqueles conceitos que a gente viu antes. Qual é que é o tipo de dado que ela tem? Ela é uma pesquisa por amostragem probabilística. É uma pesquisa amostral, não é um censo, como eu falei antes. A abrangência temporal vai desde 2011, primeiro trimestre de 2012, perdão, embora ela tenha começado um pouquinho antes para ter registros, até atualmente. É uma pesquisa que continua sendo realizada, ao contrário de outras, por exemplo, a pesquisa mensal do emprego, PME, que foi extinta. E qual é que é, né, a abrangência dela? Ela estuda todas as pessoas moradoras em domicílios particulares permanentes da área de abrangência da pesquisa, que é o Brasil. Então, não abrange população sem domicílio particular. Então, aquele sujeito que é trabalhador, mas mora na rua, aquele sujeito que é ou não trabalhador e mora no asilo, ele não vai ser contabilizado na PNAD contínua. Então, percebam como essa discussão que eu fiz no começo sobre o papel da empiria é importante. Você tem que identificar como essa pesquisa está tratando a realidade. Então, aqui você já exclui, por exemplo, uma grande população, em grande medida vulnerável, no mercado de trabalho do Brasil. Que muitos delas estão inseridos no mercado de trabalho. Né? Tem moradores de rua que muitos deles trabalham. Né? Então, você está excluindo essa população. E isso é importante você ter em mente quando você vai analisar esses dados. Bom, a PNAD contínua, ela começou só em 2012. Por que ela começou só em 2012? Porque teve uma conferência da OIT, e o IBGE participou, e o IBGE estava sentindo necessidade de incluir essa padronização internacional na sua pesquisa do mercado de trabalho e aumentar a frequência, para captar justamente esses processos de tendência e conjuntura que eu falei antes. Também ela tinha vontade de aumentar a abrangência temporal, e isso foi feito pulando de 1470, 1407, 147 mil domicílios para 211 mil domicílios. Incluiu também novas formas de trabalho e subutilização. Com relação ao quê? Com relação à PNAD tradicional, ou que ficou conhecida agora como a PNAD antiga, que era uma pesquisa, eu não vou trabalhar muito a fundo aqui, mas que também pode ser importante para vocês estudarem conforme o interesse de vocês. Só que ela tem outra metodologia, ela é diferente da PNAD contínua, justamente por causa dessas mudanças aqui. Isso está, inclusive, naquele artigo que eu indiquei para vocês, meu do professor Lauro, do Panorama do Mercado de Trabalho. Lá a gente explica as principais mudanças da PNAD para a PNAD contínua. Então, essa PNAD, eu também vou abrir aqui para vocês, mas só para concluir esse raciocínio, antes da PNAD contínua, a IBGE tinha duas pesquisas no mercado de trabalho. A PNAD, que era anual, então eles analisavam lá vários indicadores do mercado de trabalho, com uma abrangência, acho que até unidades da federação. Faziam essa pesquisa só uma vez por ano. Tá? Então, ela era anual. E a PME que era mensal, pesquisa mensal do emprego. E ela pegava mais conjuntura. Só que essas duas não conversavam. Né? Então, você tinha um problema, porque a PME ela era muito restrita e a PNAD ela tinha uma frequência muito pequena. Então, eles juntaram as duas coisas e fizeram a PNAD contínua, que tem um desenho trimestral. Mas agora aqui eu vou mostrar para vocês também, fazer uma nova viagem. Saindo aqui na minha apresentação para abrir esse link ali. É o link do quê? É o link da PNAD tradicional. Como eu disse, eu não vou focar muito nela, mas é importante saber que ela existe. De novo, caracterizando ela. Período de abrangência, 2001 a 2015. Então, por exemplo, eu quero saber como é que foi o processo do crescimento ou diminuição do desemprego no governo Lula. Governo Lula 1 e 2. Eu não tenho esse dado na PNAD contínua, mas eu posso pegar da pesquisa básica. E, de novo, elas não são compatíveis. Não, pelo menos, sem um tratamento estatístico mais rigoroso lá nos
os microdados dela com algum software. Né? Então, via de regra, você não pode comparar esses dois dados. Então, o que ela tem aqui de bacana? O período é isso aqui, mas não tem 2010. Por que não tem 2010? Porque vem outra característica importante das pesquisas. Elas são baseadas em censos. Por que ela é baseada em censo? Porque o censo não tem, ou tem um erro, não tem erro amostral. O censo é um retrato da população brasileira. Então o censo pega todo mundo. Então, para eles terem um parâmetro de fidedigna, para saber se a pesquisa é fidedigna, eles se baseiam no censo. Né? E aí, como o censo foi realizado em 2010, não tinha necessidade de fazer a PNAD. E aí eles atualizam e corrigem aquela estimativa para ver se ela estava mais ou menos certa ou mais ou menos errada, com base no censo. E eles arrumam isso e voltam a ajustar para o período para frente e período para trás. Então, quais são os indicadores ou os temas abrangidos pela PNAD básica, né? Que agora eles começaram a chamar de pesquisa básica depois que surgiu a contínua, né? Eles têm população residente, por algumas características demográficas. Esse link também vocês podem acessar depois, conferir. Tem dados de migração, que é uma coisa que não tem em dado agregado na PNAD contínua. Instrução e educação, trabalho e rendimento, de pessoas de 5 ou mais anos de idade, 10 anos ou mais de idade e 15 anos ou mais de idade. Aqui vocês percebam por que ela não é compatível. Um dos fatores pela qual ela não é compatível com a PNAD contínua. Percebam que aqui, por exemplo, ele pega indicadores de pessoas de 10 anos ou mais de idade. Então, toda pessoa que tiver 10 anos ou mais de idade pode ser incluída nessa pesquisa. Na PNAD contínua, não. É 14, como a gente vai ver depois. Então, é uma diferença muito grande. E aí tem vários indicadores de trabalho e rendimento, partindo dessa população de interesse. Aí depois tem trabalho e rendimento de pessoas com 15 anos ou mais de idade. Tem mais alguma coisa aqui embaixo. 18 anos ou mais de idade. Fecundidade e dados familiares. Né? Dados domiciliares, são coisas diferentes. Os domicílios, salvo engano, o domicílio é a residência, né? As pessoas que moram no mesmo domicílio, sendo o domicílio como a residência. E a família é aquelas pessoas que têm algum vínculo econômico, por assim dizer, vínculo familiar, né? Mas tem que ver certinho essa diferenciação que não aparece na PNAD contínua. Porque a PNAD contínua trabalha só com domicílios descaracterizam, famílias não. Mas, em geral, também se tende a tratar como equivalente, pelo menos, na POF, né? Mas, bom, esses são todos os indicadores que vocês podem ver na PNAD antiga. Depois vocês vão ver que tem muitos outros indicadores. A PNAD contínua se enriquece muito com relação à PNAD antiga, mas tem aqui vários outros indicadores se vocês quiserem analisar esse período. E aí, vocês podem conferir aqui depois também. Tá, joia? Então, voltamos lá novamente. Joia? Então, a gente viu o que é a PNAD básica. Não vamos... Tá morta a PNAD básica. Não vamos tratar mais dela. Se vocês quiserem, tem indicação de nota técnica para compreender a PNAD básica. E se vocês quiserem se aprofundar na metodologia da PNAD contínua, além do que eu vou tratar com vocês hoje e no próximo encontro, tem essa nota técnica geral aqui da PNAD contínua, vocês acessar nesse link aqui. Então, percebam a diferença da abrangência que foi da PNAD antiga para a PNAD contínua. Ela passou a considerar, por exemplo, antes eram considerados apenas 1.100 municípios. Né? Lá para o norte era muito escasso. E na PNAD contínua, esse número subiu 200%. Passou para 3.464 municípios. Então, tem uma grande abrangência. E, estatisticamente falando, quanto maior está a amostra, menor via de regra, menor teu erro padrão, menor tua margem de erro. Né? Então, no momento que você aumenta os locais de captação e a amostra da pesquisa,
você tem um grau de confiabilidade maior. E por isso que eles fizeram isso. Também para conseguir retratar algumas regiões melhor, né? Então, só tem a ganhar com a expansão da amostra. Inclusive, os ataques ao financiamento do IBGE faz com que isso aqui não possa avançar mais ainda, né? Que é uma lástima. Mas então, qual é que é o diabo do objetivo do IBGE com esse trem dessa PNAD contínua? Ele visa, oficialmente, aí é outros 500, né? Que ele diz que visa acompanhar as flutuações, né, trimestrais e evolução, a médio e longo prazo, da força de trabalho e outras informações necessárias ao estudo do desenvolvimento socioeconômico do país. Isso aí tá lá no estatuto deles. Então, a pesquisa de domicílios, que eu falei antes, domicílios especificamente particulares, e abrange os níveis geográficos definidos como Brasil, dados gerais para o Brasil, dados gerais para as grandes regiões, né, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, unidades da Federação. Então, nessa pesquisa você tem dados de Santa Catarina, Paraná, todas as 27 unidades. 27, 28. Regiões metropolitanas, agora Florianópolis passou a ser considerada região metropolitana, não apareceu ainda, mas espero que comece a aparecer como região metropolitana. E inclui os municípios das capitais. Então, meu camarada Marlon, por exemplo, que é de Erechim, sinto muito. NAD não dá para ti. E ela é realizada, então, a cada trimestre, a PNAD chega a, eu falei antes, 211 mil domicílios. Como é que ela é realizada? Como é que eles chegam nesses domicílios, né? Batem lá na porta do domicílio. Eles fazem o seguinte: esses domicílios são consultados 5 vezes seguidas, com folga de 2 meses entre eles. Então, digamos assim, meu domicílio aqui, na Ponta das Canas, foi entrevistado pelo IBGE no mês de janeiro. Aí eu saio da amostra por 2 meses e eu volto a ser entrevistado em abril. E depois de abril, eu vou ser entrevistado de novo em julho. Depois de julho, agosto, setembro, outubro de novo. Então, isso eu vou repetir janeiro de novo, são 5 vezes. Aí, troca meu domicílio. Aí eles vão lá no domicílio do Marlon. Né? E essa mudança é importante para que eles não tenham, para que eles tenham uma amostragem maior, né? Então, esse é o objetivo de fazer isso. E aí, esse aqui é o questionário que eles aplicam. Isso aqui é também questionário aplicado de forma virtual. Mas qual é que é a informação importante? É que todos os dados que são passados são autodeclarados pelas pessoas entrevistadas. Então, por exemplo, se eu quiser declarar que eu sou preto, o entrevistador, a princípio, vai ter que aceitar. Eu não sei, tem que ver algumas questões, como é que eles fazem isso, como é que eles são treinados para fazer essas entrevistas, mas, a princípio, se tem alguma coisa que não sei se eles chegam a checar esse tipo de coisa, mas se tem, por exemplo, informações de rendimento, se eu for milionário e disser que eu ganho um salário mínimo e não tiver nada indicando o contrário, tudo bem, vai passar pela entrevista. Então, tem essa margem de erro, né? Tem esse problema potencial da pesquisa. E aí, o seguinte, são vários períodos da PNAD contínua. Porque, percebam, ela é captada a cada mês. Mas ela não é divulgada a cada mês. Ela é divulgada a cada mês, mas o período de referência não é cada mês. Períodos de referência são trimestres móveis. Vai ficar mais claro isso também. Mas, então a gente tem 3 PNADs, pelo menos, mais perenes, né? A gente tem a PNAD mensal, né, que dá um conjunto restrito de indicadores relacionados à força de trabalho e somente para o nível geográfico do Brasil. Então, na mensal, não tem dados de Santa Catarina, só do Brasil, e só para alguns indicadores específicos. Por quê? Porque a amostragem é menor, então o grau de confiabilidade é menor. A trimestral, que é a mais comumente utilizada, que aí sim dá uma gama de dados agregados, de indicadores muito maiores, e é o padrão, né? Eles divulgam primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre. E anual. No anual, o que eles fazem? Eles pegam e somam esses 4 trimestres e a somatória disso dá um indicador. Vou fazer a média deles, né? Dependendo do indicador.
Aí, o que é importante aqui, no anual, é que eles têm outros temas que não aparecem na pesquisa trimestral. Por quê? Porque no primeiro momento, eu disse que eu ia ser entrevistado aqui na minha casa em janeiro. Nessa primeira visita que eu recebo, eles perguntam não só se eu estou empregado, onde eu trabalho, a renda, enfim, que são os principais indicadores do trimestre, mas eles perguntam do meu domicílio também. Então, eles perguntam, tua casa tem teto, tua casa tem banheiro, tua casa tem acesso a saneamento, tua casa tem, não sei, tu recebe benefício de prestação continuada, né? Uma outra gama de indicadores para qualificar. Então, isso aparece na PNAD anual. E aí tem algumas pesquisas esporádicas que eles fazem além dessa, né? Que é, por exemplo, a pesquisa que agora foi muito importante também, que é a PNAD Covid. Quando eles percebem outros tópicos de interesse, né, aí do IBGE, para fazer pesquisa. Então, eles fazem outras pesquisas da PNAD. Então, a PNAD Covid foi um exemplo delas. Eu vou agora também fazer mais uma viagem com vocês para acessar esses links aqui e mostrar o que tem de bacana neles. Aguentem firme aí. Beleza. Estão vendo aqui? Ops, tá. Eu abri esse mensal aqui, tá? Vamos lá. Nesse link aqui, vocês conseguem ver os indicadores mensais, né? Vocês conseguem gerar. Não se preocupem em como é que mexe nesse sistema aqui, nosso famoso Sidra, que isso aí vai ser tópico para, a princípio, nosso terceiro encontro, tá? Então, aqui tem os dados mensais. Aqui tem a periodicidade deles, tem os temas e os indicadores. Então, você consegue ver, como eu disse, que o território de abrangência é só o Brasil. Mas vocês conseguem aqui acessar, através desse, um monte de indicadores. Qual é, que é o período de referência? Trimestre imóvel primeiro de 2012 e até o último que saiu, que é maio, junho e julho. O próximo que vai sair é de agosto. Tá? Então, vocês conseguem acessar isso aqui. Depois eu vou mostrar. É o mesmo esquema da trimestral, então por isso que eu não vou abrir nenhum indicador para mostrar para vocês como é que extrai, porque isso a gente vai fazer posteriormente. Mas é interessante vocês abrirem isso aqui para ver o que tem. Já antecipo que o número de indicadores é bem menor, mas tem coisas muito importantes para analisar a conjuntura, né? Principalmente no curto prazo de trimestre em trimestre. Além disso, a gente tem a trimestral, que é a mais conhecida. Essa aqui, que a gente vai trabalhar bastante depois. Tem bem mais indicadores. E aí já passa a abranger novas regiões geográficas, certo? E começa em 2012 e termina em 2020. E aí a gente tem também a anual. E aqui percebam que tem uma riqueza de detalhe maior. Né? Ele tem também, além dos indicadores de trabalho, características gerais dos domicílios. Então, eu tenho, por exemplo, tamanho do domicílio, número médio de moradores, né? Posse de bens, domicílios por fonte de abastecimento de água. Né? Se eu quiser saber, os domicílios têm água canalizada em Florianópolis, eu consigo saber por aqui, né? Quantos deles, enfim, através desses indicadores. Coleta de lixo, energia elétrica proveniente de rede geral em tempo integral, tipo de combustível utilizado na preparação de alimentos, né? Gás e tal. E um monte de outros indicadores, não vou ficar lendo aqui tudo, mas vocês podem ver. Eu gostaria só de destacar essa questão aqui, principalmente para quem estuda gênero, né? Tem uma riqueza de informações aqui muito grande, porque ela trata afazeres domésticos. Eu vou mostrar para vocês depois por que isso é importante também, para vocês entenderem. E aí tem trabalho de outras fontes aqui também. E por fim, a PNAD Covid. Eu não vou aprofundar muito aqui também, porque a princípio ela é para ser uma pesquisa que não vai se estender, né, por mais muito tempo, mas eu vou abrir aqui para vocês. Vocês podem ir aqui nesse link e acessar. Ela é divulgada semanalmente para o Brasil e para as grandes regiões, então tem indicadores semanais, que a ideia é justamente acompanhar, no curto prazo, como é que o mercado de trabalho está reagindo
a crise associada à pandemia. E aí também tem divulgações mensais. Nessas divulgações mensais, né, eles incluem as unidades da federação. Então, se vocês quiserem fazer uma análise, por exemplo, do mercado de trabalho de Santa Catarina, vocês podem usar. Só que, de novo, eu peço que se atentem à metodologia da pesquisa. Porque, por exemplo, o período de procura por trabalho aqui muda. Então, isso quer dizer que o desemprego ele é subdimensionado, de certa forma. Mas, bom, eles trabalham com esses 3 temas: saúde, trabalho, e aí escolas e algumas outras variáveis específicas que eles tinham interesse para políticas públicas e tal. Aí trabalho aqui, se vocês baixar vai dar uma planilha aqui, em que vocês conseguem trabalhar lá mensal, para ver a evolução de alguns indicadores importantes do mercado de trabalho no período. Essa pesquisa aqui ela começou a ser realizada em maio. Então, maio de 2020, esse aqui é o período de abrangência dela. Vocês podem fuçar aqui também depois e conferir. Aí é o seguinte, gente. Vou voltar aqui para o meu. Não vou voltar ainda. A pesquisa mensal, percebam que ela não diz referência a um mês específico. Por quê? Justamente por causa daquele esquema de rotação dos domicílios que eu expliquei, né? Se eu não incluir, não arrastar o meu domicílio para mais trimestres, a minha amostragem vai ficar menor, não vai ficar tão confiável. Então, eles recomendam, né, que para conseguir uma amostragem maior, eles estendem por trimestres móveis. Como é que funciona o trimestre móvel? Quando eu vou fazer divulgação referente a março, eu vou divulgar março, fevereiro e janeiro. De abril, março, fevereiro. Percebam, saiu janeiro, entrou abril. Né? De modo que o meu domicílio, que foi entrevistado uma vez a cada trimestre, fique ali e não seja duplicado. Justamente por isso que eles recomendam que, por exemplo, para analisar esse último aqui, você só analise com relação ou trimestre anterior, né? Ou o mesmo trimestre do ano anterior. Ou, enfim, com relação a trimestres fechados anteriores. Percebam, aqui, essa divulgação que eu tenho print aqui, referente a fevereiro, março e abril. Eu posso comparar com o trimestre anterior, novembro, dezembro, janeiro. Eu posso comparar com o mesmo trimestre do ano passado e com qualquer outros trimestres que venham em múltiplos de 3 para trás, né? Trimestres para trás. Vai fazer essa série. Porque eu não posso comparar com esse aqui, porque vai ter domicílio duplicado. Tá? Então não é confiável. Então, recomendo esse tipo de utilização. Qual é que é o cuidado metodológico que você tem que ter com relação a isso? É que, via de regra, se use comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Por que, Vicente? Porque tem um fenômeno no mercado de trabalho chamado sazonalidade. Por exemplo, no final do ano, a tendência é que, com o encerramento do ano, ali em dezembro, muita gente seja demitida. Então, não é justo, não é uma análise precisa da realidade, eu comparar dezembro, a evolução do patamar de emprego em dezembro com março. Né? A não ser que eu use métodos estatísticos de dessazonalização. Aí eu recomendo um site também que chama Seasonal. Vocês procuram no Google aí, vocês vão achar, se vocês quiserem dessazonalizar séries históricas. Por quê? Porque geralmente tem esses picos e baixas de desemprego. Então não é justo não é rigoroso você analisar um vale que tem tendência de crescimento com um pico, que tem uma tendência de crescimento que geralmente acontece por fatores sazonais. Depois esse emprego não vai necessariamente continuar. Né? Então é uma fonte de muitos erros. Então, se não tiver condições de dessazonalizar, o melhor é comparar com o mês trimestre anterior, que vai ser, pelo menos com a sazonalidade anual, ele vai ter essa eliminação. Tranquilo? Agora eu quero mostrar para vocês uma forma de analisar os dados da PNAD contínua mensal. Nesse link aqui, eu vou baixar uma tabelinha para a gente brincar. Tá? Essa tabela aqui, referente a julho, é a última divulgação que se tem da PNAD até agora. Então, eu falei antes, menti que era setembro, que vinha a próxima, é mentira. A próxima que vai sair é de agosto. Eu que analisei esses dados aqui, já nem lembro mais. Mas vamos lá.
Vou baixar essa tabelinha aqui. Por quê? Porque tem muita informação importante aqui nesses dados mensais que vocês podem explorar a cada mês que sai a divulgação. Não sei se alguém já recebeu aí no Zap, eu faço um breve resumo, né? Cada mês que sai a PNAD contínua, eu mando um resuminho assim dos destaques. Isso é um acompanhamento de conjuntura que é muito bacana de se fazer. Enfim, tem dados bacanas. Então, ao invés de ir lá no site e gerar os indicadores um por um, que é o que a gente vai fazer com a PNAD trimestral, eu baixei esse quadro resumo, quadro sintético. São as tabelas aqui da divulgação mensal. Então, percebam, divulgação mensal. A divulgação trimestral é no final do primeiro trimestre, no final do segundo trimestre, o período de referência no final do primeiro trimestre, segundo trimestre e assim por diante. E aqui o que eu fiz foi baixar esse de julho. Eu vou abrir aqui também, compartilhar esse Excel com vocês. Fica travado aqui. Está aparecendo o Excel aí para vocês? Alguém confirma para mim, por favor. Não estiver aparecendo. Sim, está aparecendo. Tá carregando aqui ainda. Só um pouquinho que a tecnologia aqui é lenta. Vou aproveitar para tomar uma aguinha. Espero que seja tudo tranquilo até o momento. Já vou abrir depois, eu vou só terminar de apresentar essas formas de acesso da PNAD e a gente já abre para questionamentos referentes a esse conteúdo, tá? Tá dando para ver aí? Alguém confirma para mim, por favor? Não dá. Tá carregando ainda. Agora? Não. Saiu, então, peraí, só um pouquinho. Agora vai. Agora foi. Foi? Foi. Joia. Então vamos lá. Isso aqui, vocês vão ter capacidade, espero eu, até o final das nossos encontros aqui, de entender o que é cada variável aqui nessa tabela e analisar ela. Mas depois disso, eu recomendo que vocês acompanhem esses indicadores aqui. Percebam, eles divulgam, por exemplo, o indicador agora que saiu de maio, junho e julho de 2020, eles divulgam isso aqui, com várias variáveis. E eles botam a comparação com o trimestre imediatamente anterior, trimestre anterior, né? Então, maio, antes de maio vem abril, e abril, março e fevereiro. E permite a comparação disso aqui, a situação, a diferença, a variação, né? E com relação ao mesmo trimestre do anterior. Então, a gente coloca tudo isso aqui. E aí tem taxas, taxa de desocupação, que é a famosa taxa de desemprego, populações, depois a gente vai discutir também o que são, rendimento médio real, tá? Então, esse aqui é o quadro sintético. Você consegue ver um quadro do mercado de trabalho brasileiro e como é que ele está nesse mês. Isso aqui é muito bacana para quem está trabalhando com isso aqui. Tá? Então, tem esse acompanhamento, só para deixar essa dica para vocês de baixarem também os quadros resumos, né? Aí depois aqui também tem um glossário aqui, que ela explica as principais metodologias e tal. Notas técnicas aqui, glossário, né? Quadros sintéticos. E aí tem as séries históricas aqui também, que você pode baixar no Sidra, a gente vai ver como fazer também. Mas aqui já vem tudo pronto, lógico, com essas variáveis específicas. Na trimestral, esse quadro resumo é bem mais... participação de todos os indicadores é menor, né? Você tem mais indicadores faltantes do que aqui. Então, fica essa dica. Cortemos aqui. Bueno, respirar agora. E aqui é o que a gente vai começar a fazer no encontro que vem. A gente vai entender o que são esses diabos dessas variáveis que estão ali. Posso até ter palpite sobre eles, só que não adianta o meu palpite, não adianta a minha
intuição sobre aquilo. Eu preciso ver exatamente o que o IBGE está chamando de desempregado, por exemplo. Para mim, eu particularmente nem concordo com, eu acho extremamente conservador o conceito que o IBGE tem de desemprego. Mas, se eu quiser trabalhar com os dados do IBGE, preciso saber o que ele está tratando como desemprego. Saber o que ele está tratando como subutilização da força de trabalho. Todos esses conceitos, eles precisam estar muito claros para o analista, para a pessoa que vai analisar esses dados. Então, é isso que a gente vai tratar no encontro que vem. Tranquilo? Vou encerrar a gravação aqui para a gente poder tirar dúvidas mais tranquilamente.